Olá pessoal, neste vídeo vamos realizar a interpolação linear deste gráfico aqui. Vamos gerar n pontos em cima dessa reta. E como faz isso? Vamos utilizar o módulo scipy.interpolate e vamos importar a função interp1d. Esta função vai ser responsável por gerar a interpolação de um conjunto de dados. E para fazer isso, precisamos primeiramente definir um valor para x e um valor para y. No caso de x, vamos selecionar para treinar os valores da coluna do volume titulante. Então vamos chamar dados ponto, vamos chamar a coluna V e vamos converter isso em NumPy Array. A mesma coisa para o valor de y. Dados, e aqui dentro vamos chamar a coluna da segunda derivada e vamos chamar também values para converter. Lembrando que se você nunca utilizou a biblioteca SciPy, basta você colocar o comando pip install SciPy que vai carregar o pacote. A mesma coisa que andamos fazendo com outras bibliotecas. E agora sim, você vai criar um objeto que vai fazer essa interpolação entre esses dois conjuntos de dados, salvando numa variável, que vamos chamar de f, e vamos chamar a função interp1d. E dentro dela vai receber o valor de x e de y, dessas variáveis que a gente inseriu nessa célula aqui em cima. A partir desse momento, vamos até chamar para ver o que acontece. Ele é um objeto criado pela biblioteca. E esse objeto vai ser o responsável por interpolar os valores dos 1000 pontos que nós vamos gerar na coluna x em y. Mas antes nós temos que criar 1000 pontos em dois trechos do valor de x. Aqui no gráfico, ele começa em 22.5 a 23 ml. Então vamos criar n pontos nesta distância numérica. Como? Vamos utilizar um método chamado linspace da biblioteca NumPy. Por isso eu converti todos os conjuntos de dados em NumPy Array. Então vamos chamar x_i para salvar numa variável para representar o x interpolado. Chamar a biblioteca e linspace é o método que vamos utilizar. Vamos definir um início e um fim, que é 22ml.5 e 23ml. E ele precisa de mais dois parâmetros. Ele precisa de um número de pontos. Vou começar com 30 e vou inserir outro parâmetro, que é o parâmetro endpoint, que é para definir um fim. Endpoint igual a variável booleana true. A partir desse momento, vamos verificar o que significa esta variável. É uma NumPy Array que possui 1000 pontos entre 22.5 e 23. Ele dividiu normalmente intervalos normais até o número 23. No caso, dividiu em 30 pontos. Se eu colocar 1000, vai criar um NumPy de 1000 itens. E agora vamos realizar a interpolação. A partir desse x criado, ele criou a interpolação, já sabe a relação entre x e y, e vamos aplicar o y interpolado, vai ser o objeto e uma relação com alguma coisa. A relação que foi criada foi entre x e y, e vai ser aplicado no conjunto de dados chamado x_i, que são esses 30 pontos. Dessa maneira, o que vai acontecer? Ele vai criar também um NumPy Array com 30 pontos interpolados a partir do valor desses valores aqui.
certo? A partir do momento que criamos já dois com dois NumPy arrays, agora podemos criar o nosso gráfico e verificar como ele está. Vamos copiar e colar esse código aqui e vamos só mudar algumas coisas. Ao invés de R, vamos chamar de I. Ou melhor, aqui vai ser de... Aqui vamos chamar de I, que vai gerar os pontos. E o plot vai manter o mesmo, que é a reta relacionada o primeiro ponto e o ponto final. Da mesma maneira que realizamos na aula anterior. Olha que legal. Ele gerou vários pontos exatamente em cima da linha, dessa reta, criada pelo ponto final e o ponto inicial. Ou seja, criamos uma interpolação. E agora, se eu quiser adicionar 1000 pontos, vai ocorrer a interpolação normalmente. Olha, como vocês podem ver, existe uma linha amarela. Isso daí é a união de todos os pontos. E aí, podemos utilizar aquela função de encontrar o ponto de equivalência. Que é, se eu não me engano, D2. Não, VE underscore D2. Acho que é isso. E ver qual é o volume de equivalência em relação ao conjunto de pontos criados. É claro, o que nós vamos colocar aqui dentro vai ter que ser um data frame. Então, precisamos criar um data frame com esses valores. Eu não sei se a gente chegou, acho que ainda não, criar um data frame do zero, sem utilizar uma leitura de um arquivo do Excel. É assim, vamos chamar de interp, esse novo data frame. E aí, chama a biblioteca pandas e instancia a classe DataFrame. E dentro dela, vamos colocar dentro de um dicionário a coluna contendo os dados de cada valor, no caso de x e de y. Temos aqui, então, o valor do volume, essa é a chave, e o valor dele vai ser x underscore i. E a segunda coluna que eu quero é D2, e no valor eu quero y. Dessa maneira podemos criar um data frame sem importar dados. Vamos até testar esse data frame para visualizar. Olha que legal. Criamos um data frame contendo os dados. E a partir disso vamos utilizar a função que criamos para calcular o volume de equivalência para chegar no volume de equivalência. Vejamos o problema que aconteceu. Pessoal, eu entendi o erro e achei tanto pertinente o erro que vai fazer parte do vídeo aqui. Existe um problema no nosso algoritmo, da nossa função para calcular o volume de equivalência. Nós utilizamos o método lock aqui para verificar se existe um valor igual, exato, o valor igual a zero. Mas isso daqui é uma interpolação. Geramos 1000 pontos aqui na reta. Não necessariamente um desses 1000 pontos batem exatamente igual o valor de zero. Para isso, na criação do data frame, precisamos fazer uma aproximação, de maneira que ele faça a leitura através do método lock. E para consertar isso, é simplesmente na criação desse data frame com os valores interpolados, a gente coloca uma aproximação de um round com 2 casas. Pode ser de precisão. E aqui também, para o valor. Então, se você está criando uma interpolação para encontrar um valor, preste atenção na aproximação que está nos valores desse data frame. Utilize o method round para
você conseguir encontrar os valores. Mas toma cuidado também com uma aproximação que seja errônea. Aí cabe a sua avaliação do problema que você está tentando resolver. Opa, digitei o método round. Fora do dicionário. Agora vamos rodar aqui o programa. E encontramos o volume de equivalência com um valor aceitável para a segunda derivada. E resolvemos o problema utilizando interpolação. E na próxima aula, vamos encontrar provavelmente este valor utilizando regressão linear. Vamos criar uma equação da reta, determinar o valor do coeficiente angular e o coeficiente linear. E também vamos definir o coeficiente de determinação. É claro, este problema não utilizar o método de regressão, eu vou comentar no próximo vídeo que é legal quando existem várias variáveis exploratórias, porque aí podemos criar um ajuste no modelo. Não vai ser o caso, simplesmente vai ser uma regressão linear, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.